Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças e se dirigem aos colegas, dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querida e querida de Deus, paz e bem. Hoje um dia daqueles em que é difícil escolher o texto a ser comentado aqui na liturgia. Vocês vão ter a oportunidade, leiam aí, como eu sempre convido, leia o Salmo, leia a leitura, uma leitura extremamente bela, uma leitura que traz muitos ensinamentos, muita experiência de viver os dons de Deus, em especial o amor a Deus, o amor ao irmão. Dando sequência ao Evangelho, esse Evangelho é uma continuação dos últimos 2 dias. Uma coisa que é interessante, quando Jesus vem dizer aqui, com quem hei de comparar os homens dessa geração? Essa pergunta, ela ainda é viva hoje. Isso é algo que precisa mexer conosco. O que Jesus hoje falaria de mim? Não vamos nem pensar em geração, em povo, em cultura, em tempo, não. O que Jesus hoje poderia vir falar de mim? Imagina Jesus olhando para você e eu imagino ele olhando para mim e chegando e perguntando: olha, com quem eu hei de te comparar? Muitas vezes nós parecemos exatamente o povo que Jesus diz aqui no Evangelho. Aqui em Minas tem uma expressão que revela muito sobre isso daqui. A pessoa que é sempre do contra. Então ela quer o salgado, vem o salgado, ela reclama do salgado porque ela pensou num doce. Ela quer o doce, vem o doce, ela reclama que o doce está doce e vai dizer que quer outra coisa. Tem a música, ela não dança. Tem uma situação de profunda tristeza, ela não chora. Ou seja, ela está sempre... na verdade, ela está sempre buscando a ladainha do inimigo. Porque é interessante que essa dificuldade em lidar com as situações que são dispostas para cada um de nós, ela sempre vem acompanhada de um item muito, muito presente, que é a lamúria, a reclamação. Então, nós recebemos vários dons, nós temos várias possibilidades,
mas parece que sempre está faltando alguma coisa para a gente chegar no lugar que a gente acha que a gente deveria estar. Olha como que esse capítulo de Lucas, os últimos 2 dias e o trecho de hoje, vem dar mais profundidade, a cada dia mais profundidade. Primeiro, a cura, a experiência de ter fé naquele que tudo pode. Foi o evangelho que a gente viu do centurião. Segundo, a experiência que a gente viveu no dia de ontem, em que nós meditamos, o levanta-te. Jesus que nos convida e nos impulsiona a tomarmos nossa vida e a tomarmos a nossa vida nele, nas mãos. E nos impulsiona, nos convida a deixar para trás o que ficou, entregar para ele, nos perdoar. Para quê? Para uma liberdade de viver a vida plena. E agora, Jesus nos pede algo que é muito presente na vida dos santos, até porque para ser santo é preciso viver essa experiência, e algo que muitos e muitos santos escrevem para a gente, que é se conformar à vontade de Deus. Agora, esse conformar não é esse sentimento de comodismo. Ah, não, Deus quer assim, então eu estaciono aqui. Não. Conformar à vontade de Deus é aceitar o que Deus nos pede. Muitas vezes isso vai de encontro até a nossa própria vontade, já falamos isso, mas é sempre bom relembrar e reforçar. E agarrando aquilo que Deus nos pede, seguir nesse impulso que Deus já nos deu. E essa dinâmica, ela nos convida a sempre estar caminhando. A vida na fé, a vida em Cristo é igual um carro em movimento. Enquanto está andando, você tem embalo, você consegue chegar a algum lugar, estaciona para você ver. Para de dar manutenção, para de rezar. Deixa guardado, não limpa. Ou seja, não busca a confissão. E aí a gente percebe que aquilo vai deteriorando. Nós também temos essa característica, porque quem cuida de nós, a palavra diz, que nossa força está no nome do Senhor. Então, se nós cristãos entendermos essa dinâmica, que a gente fala que muitas vezes, que nós temos necessidade de Deus, nós temos condições de voltarmos para a vontade de Deus e caminhar nela com confiança e com alegria. Largar a reclamação, largar esses pontos que a gente vai colocando como se fosse um checklist e que nos impede de dar sequência. Jesus hoje nos convida a largar essa lista para lá. Essa lista é nossa, é da nossa cabeça. Muitas vezes são as nossas vontades, nossos quereres. Não que os nossos quereres sejam ruins, e Jesus, de forma alguma, ele vai nos dizer isso, mas é conformar o nosso querer com o querer de Deus. E se as duas realidades baterem, ótimo, melhor ainda. Agora, se não baterem,
Aí o que Paulo diz na primeira leitura: buscai os dons mais elevados. Buscai a vida em Cristo. Pegamos os exemplos. Maria, eis aqui a escrava do Senhor. Maria não falou, eu tenho minhas vontades aqui. Não. Faça-se em mim tudo conforme Ele quiser. Paulo, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Santa Teresa d'Ávila, que nos diz que o maior bem de uma alma é buscar cumprir integralmente a vontade de Deus, que isso supera todas as outras questões. E vários outros exemplos. O próprio Jesus, que diz: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Então, que a gente possa largar esta versão mais voltada para nós mesmos. Que Deus nos dê essa graça de olhar mais para Ele, de buscá-lo, de ter confiança que ao nos deixarmos ser conduzidos por Cristo, nós chegamos no melhor lugar que podemos chegar. E aí a gente vai parar de não dançar quando toca a música, de não chorar quando é o momento de chorar. A gente vai parar de ficar achando que sempre está faltando algo que me impede de ser feliz, que me impede de seguir, de buscar e de realizar aquilo que eu desejo. Lembrando sempre, voltando esse desejo também para Deus. E deixarmos radicalmente, isso é um ponto que realmente precisa ser mudado, deixarmos a reclamação, deixarmos o comodismo. Troquemos o comodismo pelo conformar com Deus. Não é o conformismo do mundo, não. Pois bem, a palavra diz: não vos conformeis com esse mundo, mas conformai com Deus. Que a gente possa viver isso na nossa vida. Querido Jesus, nós queremos te agradecer por tanta riqueza que o Senhor nos oferta gratuitamente por meio da sua palavra. Te pedir que nos dê a graça de seguirmos somente a Ti, de seguirmos a Tua palavra que nos leva a cumprir em tudo a vontade do Pai para cada um de nós. E para que isso seja presença real na nossa vida, nós te suplicamos, Senhor, fica conosco. Precisamos de Ti para bem caminharmos a Tua companhia rumo aos céus, porque a vida eterna é o nosso lugar. Muito obrigado, Jesus. Amém.